O que o racismo, os direitos humanos e a filosofia têm a ver com uma agressão dentro de um supermercado? Parece que são mundos distantes, não é? Mas nesta análise a gente vai conectar todos esses pontos. Vamos mergulhar numa ideia muito poderosa que pode mudar a forma como a gente enxerga o nosso papel na construção do futuro, a cada dia. E tudo começa com essa frase aqui do professor Ferreira. É quase um enigma, né? Aquilo que será, já é. Guarde bem essa ideia. Pode parecer meio abstrata agora, mas no final, prometo, tudo vai fazer sentido. Para a gente poder entender o problema de verdade, não dá para pensar que racismo é só uma ofensa de uma pessoa para outra. Na verdade, ele funciona em camadas. E cada camada é mais profunda e muitas vezes mais difícil de enxergar. Olha só, a base de tudo é o racismo individual. É o xingamento, é ignorar alguém, é humilhar. Daí, a coisa escala e vira institucional. É quando as regras não escritas de uma empresa, de um sistema, simplesmente bloqueiam pessoas negras de chegarem a cargos mais altos, mesmo que sejam super qualificadas. Oportunidade não aparece. E por fim, o mais complexo é o estrutural. É quando o racismo já faz parte da cultura, da língua e é tratado como se fosse normal. É um veneno que vai se espalhando do indivíduo até contaminar a sociedade inteira. Agora, do outro lado dessa moeda, dessa estrutura de opressão, existe um ideal muito poderoso, criado justamente para proteger a dignidade de todo mundo. Vamos dar uma olhada na promessa que os direitos humanos trazem? Pouco tempo depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, o mundo tentou se unir. Em 1945, criaram a ONU. E logo depois, em 1948, veio a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Um documento fundamental com um objetivo que deveria ser simples e claro: paz e dignidade para cada ser humano no planeta. E aí a gente chega nesse contraste, que é chocante. De um lado, esse princípio tão nobre de paz e dignidade, do outro, a fala de um político brasileiro bem conhecido que chegou a dizer que direitos humanos são o esterco da vagabundagem. É exatamente aí que mora a tensão entre o ideal, a ética e a dura realidade de como as coisas são vistas na política e na sociedade. Ok, vamos sair um pouco da teoria, desses conceitos abstratos e mergulhar num caso real. Um incidente específico onde todas essas ideias se chocaram, e de uma forma bem violenta. O cenário é um supermercado, um lugar comum em Guarulhos, São Paulo. Era uma sexta-feira à noite, em fevereiro de 2023. Um dia e um local que, de repente, viraram palco de um evento que escancara as feridas da nossa sociedade. Os fatos, como foram noticiados, são bem diretos. Uma mulher negra é acusada de furtar 2 pacotes de carne seca. Em resposta, ela é agredida pelos seguranças do lugar. E tudo isso acaba sendo filmado por uma outra cliente no estacionamento, o que trouxe o caso a público. A violência foi explícita. O vídeo mostra um segurança empurrando a mulher e logo em seguida aplicando uma rasteira. Ela cai com tudo e bate a cabeça no chão. Um ato de agressão completamente desproporcional. É chocante de ver. E no meio de toda essa confusão, a própria administração do supermercado se posicionou. O coordenador deles foi categórico. E essa fala é crucial. Ele disse: nada justifica a agressão. Foi um reconhecimento claro de que a violência ali passou de todos os limites. As consequências imediatas foram essas: demissões, advertência, boletim de ocorrência. Mas será que isso resolve o problema? Uma punição administrativa consegue apagar a violência, a humilhação que aconteceu ali? A questão de verdade é muito mais profunda que isso. Como é que se processa uma realidade tão dura assim? Uma violência tão explícita? Para tentar entender isso, vamos buscar ajuda num pensador que enfrentou o caos na sua forma mais extrema que se pode imaginar. Esse homem é Viktor Frankl. Ele era um psiquiatra que não só estudou o sofrimento, mas viveu o sofrimento na pele. Ele sobreviveu a 4 campos de extermínio nazistas. O que ele tem a dizer não vem só de livros, vem da experiência mais brutal de desumanização que alguém pode ter. E aqui está a ideia central dele. Frankl percebeu que, mesmo quando tiram tudo de uma pessoa, a liberdade, a dignidade, os bens, a família, uma única coisa ainda sobra: a liberdade de escolher qual vai ser a sua atitude diante do que está acontecendo. Se o mundo lá fora não pode ser mudado, o desafio, então, passa a ser interno. Para Frankl, a esperança não era uma ideia abstrata, era uma ação.
Lá, no meio do inferno dos campos de extermínio, ele via a prova da liberdade humana em gestos mínimos. Um prisioneiro que dividia o último pedacinho de pão que tinha, uma palavra de conforto dita a alguém que estava sofrendo. Eram pequenas luzes de humanidade, de escolha, que provavam que mesmo no caos absoluto, a nossa atitude ainda é uma decisão. Então tá. Como é que essa ideia de Frankl, essa ideia de escolher a nossa atitude, se conecta com a construção de uma sociedade mais justa? Vamos finalmente decifrar aquele enigma lá do começo. E aqui estamos de volta à frase do professor Ferreira. Depois de tudo que a gente conversou, racismo, direitos humanos, a violência real, o pensamento de Viktor Frankl, essa frase agora ganha um peso diferente, uma profundidade nova. E a explicação é de uma simplicidade brilhante. O futuro não é uma coisa que vai acontecer lá na frente, por acaso. Ele está sendo construído agora, nesse exato instante. A advogada que vamos admirar amanhã é a adolescente que está estudando hoje. A pessoa talentosa que vai surgir é a criança que está sendo educada agora. O futuro, no fim das contas, é o resultado direto do que a gente escolhe ser e fazer hoje. E é isso que nos leva à nossa reflexão final. Se a gente aceita que aquilo que será já é, a responsabilidade se torna enorme, né? A pergunta, então, não é o que será do futuro, mas sim, diante do racismo, da violência, da desigualdade, quais escolhas de cada um de nós, agora, estão definindo esse amanhã que já está em plena construção? A decisão é nossa e ela acontece no presente.